Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, num momento bastante peculiar da história do nosso país, num momento bastante emblemático e que estão confirmando uma série de análises que nós fizemos aqui no nosso portal e outras pessoas também fizeram, de que a responsabilização criminal dessas pessoas que estiveram à frente do nosso país está ficando cada vez mais próxima e definitiva. E na medida que o entorno do ex-presidente da República vai sendo incriminada, vai colecionando cada vez mais provas contra si, a situação do inelegível vai ficando também bastante complicada. Hoje surgiram fatos extremamente estarrecedores que eu irei compartilhar aqui com vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, quero convidar você, antes de entrarmos no nosso papo, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Venha participar do nosso clube de membros, dos nossos chats aqui. E não esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, o Brasil não para de produzir acontecimentos, né? Nós temos que manter os nossos olhares atentos às questões da nossa realidade concreta. A economia, o governo Lula, algumas ações governamentais. Mas a gente não pode esquecer que nós tivemos por um triz para sermos arremessados no abismo infernal. E nós conseguimos escapar, nós sobrevivemos a essa gente e conseguimos salvar a nossa nação, a República Brasileira. E isso não foi pouca coisa. Então nós temos a obrigação de jogar mais luzes sobre as coisas erradas que essa gente fez, os crimes que eles praticaram, para que nunca mais a gente corra riscos de termos essa situação repetida aqui no nosso país. Bom, documentos obtidos por CPI mostram que Mauro Cid tinha certificados de autenticidade de conjunto de joias sauditas. Gente, é uma baixaria. Cada instante que a gente vê mais coisas dessa gestão, entre aspas, a gente vai vendo que eles não tinham limites, eles de fato estavam assim como encastelados numa organização criminosa. Eu acho que nem em organizações criminosas se opera com tanta desfaçatez, porque existe sempre aquele fantasma, né, que a justiça vai chegar, que a polícia vai chegar alguma força de contenção, ou a sociedade vai fazer alguma coisa, né? Essas pessoas, eles não tinham esse limite, porque eles achavam que as forças que poderiam reprimi-las estavam todas ganhas. Desde as instituições que deveriam processá-los, né, como a Procuradoria-Geral da República, Forças Armadas, Polícia Federal, enfim, sem falar nas forças paramilitares com quem essa gente tem conexão. Então, eles estavam enfiando o pé na jaca mesmo, só que o jogo virou. E agora a podridão está aparecendo cada vez de uma maneira mais contundente. E essa gente não vai conseguir escapar. O mais encalacrado, se é que a gente pode fazer aqui uma escala, né, é esse senhor, o Mauro Cid. Com esse comportamento de negociante de boca de fumo, né? Mas aí no caso de negociante de joias, de cordões e de similares, né? Eu não vou falar aqui alguma coisa de droga no sentido, nessa história, mas, enfim, o comportamento é próximo de alguém que acha que nunca vai sofrer nenhum tipo de situação. Outro também, esse senhor Silvinei Vasquez. A atuação de Lindora da PGR incomoda o Supremo. Gente, as filas começam a andar com mais velocidade, inclusive porque já se avizinha o prazo de validade dessa gente que está se esgotando na PGR. Uma dessas pessoas é a senhora Lindora Araújo. Eu fiz representação formal, vocês sabem disso, que acompanham nosso portal, contra a figura do inelegível por ter usado aeronaves para fins pessoais. Elenquei aqui os crimes, as condutas, mandei para a PGR e a senhora Lindora disse que não tinha nenhum problema, contrariando todo o sistema constitucional e jurídico aqui no nosso país. Fiz um recurso, ela reiterou, e eu até salientava, né? Olha, se não tiver nenhum tipo de responsabilização, o presidente da República que faz esse uso indevido de duas aeronaves, então nenhum governador, nenhum prefeito estarão sujeitos a qualquer sanção ou sanções, né, se fizerem a mesma coisa. Isso está causando constrangimento. Lindora manifestou-se contra o pedido da Polícia Federal de prisão preventiva de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, mesmo com a obtenção de mensagens que indicavam policiamento direcionado contra eleitores de Lula no segundo turno. E tudo se explica com esse tipo de situação aqui, né? As agendas secretas. Gente, isso é um negócio escandaloso. Isso é um negócio assim, antirrepublicano, é um negócio imoral, ilegítimo.
E é criminoso também, né? Porque, como eu disse para vocês no nosso encontro mais cedo, é muito fácil caracterizar esse comportamento da senhora Lindora e do senhor Augusto Aras como de prevaricação. E eles sabem disso, né? A questão é que a pena para esse tipo de delito é muito pequena, né? Isso deveria ser revisto pelo Congresso Nacional. Mas isso, o próximo Procurador-Geral da República é que vai identificar, né? Ele tem esse dever de identificar essas condutas todas muito estranhas e que, inclusive, contaminam todas as decisões da PGR ao longo desse período que eles estiveram ali absolvendo, já preliminarmente, todos os crimes que essa gente que esteve no poder praticou. Bom, aí a gente chega ao escândalo do dia, né? Delgatti vai detalhar idas ao Ministério da Defesa e suposto conluio entre militares e Bolsonaro. 4 anos após detonar o lawfare da Lava Jato, o hacker de Araraquara pode implodir uma bomba que vai explodir as vísceras da relação espúria entre parte da cúpula militar e Bolsonaro em torno da tentativa de golpe. Gente, saiu hoje essa notícia que algumas ações, inclusive do Ministério da Defesa, em relação às eleições, estariam ali apenas sendo a longa-manos, né, como a gente fala no direito, né, a mão comprida, né, o braço estendido, do senhor Delgatti, que estaria fomentando as Forças Armadas, ou municiando, com informações técnicas de como o sistema poderia ser vulnerabilizado. E aí a gente tinha falas do então inelegível, na época ele era ainda o presidente da nação, né, que fazia discursos absolutamente ameaçadores. Vou colocar aqui um trechinho aqui de um papo que ele estava dando numa entrevista coletiva. Vamos aqui, num evento, né? As Forças Armadas, ao qual sou chefe supremo, foram convidadas a participar do processo. Ele adorava falar isso, né? As Forças Armadas, que eu sou o chefe supremo, que é o chefe supremo, institucionalmente, é o presidente da República, né? Não era o caso bem dele, né? Que era um golpista, um fantoche, mas por aí vai. Vamos lá. E não vai ser jogada no lixo as observações, as sugestões das Forças Armadas. Que eu quero que aqui, quem porventura votar do outro lado, o voto dele seja respeitado. Quem votar por lado de cá também seja respeitado. Gente, era um discurso de coação permanente, né? Eu sou o chefe das Forças Armadas e as sugestões das Forças Armadas não serão jogadas na lata do lixo. Aí o Bolsonaro dobrou os vencimentos dos militares que estavam com ele ali, inclusive alguns que se converteram em mulas de joias, né, como nós sabemos aqui, essa coisa escandalosa, negociantes, vendendo patrimônio público, se enfurnando em tudo quanto é transação, inclusive com a participação, quando foi ministro, do atual governador de São Paulo, né, o senhor Tarcísio de Freitas, que batia martelo vendendo coisas como se fosse dele, né, como se fosse uma coisa assim boa para o país, enfim. Essas figuras se locupletaram, dobraram salários, triplicaram, viajando para cima e para baixo em tudo quanto era evento inútil para a República Brasileira, mas para aumentarem as suas diárias, como várias idas que o Bolsonaro foi para templos, para regiões, apenas para fazer proselitismo político, enfim. Essa gente ganhou muito dinheiro. Ganhavam presentinhos que tiveram que devolver, como eu já falei aqui para vocês, e tinham todo tipo de benesse e tráfico de influência, né? Indicação de parentes, de amigos, de colegas das Forças Armadas que encheram a esplanada dos ministérios aqui no nosso país, além de encher também outros setores, né? Bom, e a fila está andando, né? Porque na medida que os fatos vão caindo e cada vez mais próxima fica a substituição da Procuradoria-Geral da República, as filas estão aí sendo organizadas, né? Fila com pessoas nome A, nome B, enfim, vai ter fila para todo mundo aí. Moraes determina que redes sociais enviem publicações de Bolsonaro à PGR. Decisão expedida nessa quinta-feira atende pedido da PGR, que também pediu informações sobre os seguidores do ex-presidente. Não foi nem Augusto Aras nem a senhora Lindora Araújo que fizeram isso, não. Foi um outro procurador da República. Então, o volume de provas que vão se somar às outras tantas que já estão incriminando vários personagens, inclusive o senhor Anderson Torres, que eu até esqueci de falar aqui, né, que também está na fila muito rechonchuda, enfim, não é possível dessa gente estar tão encalacrada e o Bolsonaro não ser responsabilizado no final da história. Embora seja muito típico das quadrilhas, né, tentar preservar sempre o chefe da organização criminosa. Dificilmente você veria alguém fazer uma delação contra Al Capone, mesmo na Segunda Guerra Mundial.
no tribunal de Nuremberg, os nazistas que estavam sendo julgados ali, nenhum incriminou o ser lá do bigodinho, não. Todos eles, de um certo modo, né, assumiram ou faziam negacionismo, e os que viam que não ia ter escapatória praticaram até eliminação da sua própria vida, né, como a gente sabe na história. Então, o ministro Alexandre de Moraes está colocando essa gente numa marca do pênalti, que é um negócio muito difícil deles escaparem, né? E aí, gente, eu queria conversar com vocês aqui sobre algumas situações ligadas aí ao perfil dessa gente bolsonarista que está no parlamento, né? Eu não vou espichar esse assunto agora, porque isso vai merecer um trato especial para a gente fazer uma análise aqui, até pegando algum tipo de subsídio no campo da psicologia, da psiquiatria, porque é uma gente muito má, uma gente muito sem caráter, uma gente que não tem compromisso com absolutamente nada de ética, de moral, que vive no mundo paralelo e estão carregados cada vez mais de sentimentos ruins, como um pastor que eu mostrei no nosso encontro mais cedo aqui, que, enfim, explica muito o que está acontecendo aí no Brasil e, infelizmente, com uma parcela muito significativa da sociedade brasileira. Para isso, existem antídotos. Existe a verdade e existe a justiça, né? E existe ali a comprovação que, uma hora, a fila chega no guichê e as pessoas acabam sendo atendidas, sobretudo para irem para alguns lugares que elas não estavam pensando em irem nunca nas suas vidas, né? As penitenciárias. A Colmeia e a Papuda estão com as portas abertas, esperando esses hóspedes aí que em breve estarão lá para a nossa satisfação de ver a justiça funcionando, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!